Boa noite, gente. Entrando um pouquinho antes para testar. Vamos começar nossa live de dança com autoconhecimento e aprendizagem. Estabelecendo a conexão. Oi, boa noite. Olá, Flávia, tudo bom? Estou entrando um pouquinho antes. Tenho feito lives às terças-feiras como um compromisso meu como psicóloga, bailarina e professora, para estar falando um pouquinho e dividindo um pouquinho sobre esse processo de autoconhecimento, não é? Como ele se dá através da dança, que é um caminho super potente para isso acontecer. Então, a semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, esse processo de conexão, a ancestralidade, as memórias que são ativadas, de que forma elas podem ser ativadas. Oi, Nery, tudo bom? Estou aqui hoje tematizada para falar da dança numa perspectiva bem diferente, pouco conhecida por muitos. Olá, Francisco, seja bem-vindo. Todas e todos, tenham um bom momento aqui para a gente interagir e falar um pouco sobre esse processo de autoconhecimento por meio da dança. Nesse momento, eu estou aqui para trazer para vocês como é que isso acontece, como é que essa ativação das imagens psíquicas, elas podem, por meio da dança, ser ativadas. Rani, querida, minha linda, saudades, e promover um processo de cura a partir da dança, não é? Tudo bem, Laila? Então, gente, na semana passada a gente teve um bate-papo aqui falando um pouco de como a dança promove essa cura a partir dessa ancestralidade, dessa memória que vai sendo ativada. Hoje eu quero falar com vocês. Alan, tudo bom? Quero falar um pouquinho como isso é feito. E para isso, eu vou trazer algumas perspectivas, né? Eu vou trazer a organização desse trabalho, eu vou trazer princípios da psicologia analítica e vou exemplificar. Já estou me exemplificando a partir da própria indumentária, né? E o que a gente pensa, o que é possível fazer a partir da dança do ventre. E por que a dança do ventre e não uma outra dança? A partir do psicólogo, psicanalista Jung, que trabalha com arquétipos, inconsciente coletivo, imagens psíquicas e símbolos, a gente reconhece, eu como psicóloga, oi Thelma, como a gente ativa esses processos e como no nosso inconsciente existem essas imagens. São símbolos universais, são símbolos que já existem a partir de muito dentro do inconsciente da gente, que são ativados. Quando a gente falou de memória celular, de filogênese, que foi o que a gente trouxe na semana passada, a gente está falando justamente disso. Nossos ancestrais dançavam, faziam ritos em torno de fogueiras, com cânticos, para preservar a própria vida, para princípios de sobrevivência, de existência, e faziam isso de uma forma que ativasse a força delas enquanto mulheres. Era uma sociedade matriarcal, uma sociedade em que havia uma conexão com essa forma de vida, com essa forma de comunidade, o que a gente vê muito próximo às etnias de algumas tribos, ainda hoje existentes, em países como a África e no próprio Brasil, né? Comunidades quilombolas e etnias que ainda subsistem. Então, esse princípio de dançar em grupo, de dançar fazendo uma conexão, de dançar trazendo através do corpo vivências, experiências e acordando imagens, é muito antigo. Data do período neolítico,
a partir da pré-história, onde as sociedades eram matriarcais e as mulheres eram cultuadas. Os ventres eram considerados mágicos. Tô vendo aí uma turma muito linda, né? Marilene, Meire, Olinda. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar a dança do ventre, entendendo que esses temas são uma forma de promover o autoconhecimento feminino, a gente promove uma realização expressiva de uma dança que é muito antiga, retoma nossas origens a partir de sentidos que vão sendo dados pelas mulheres ao expressar essa arte. Sai de um viés mecânico e vai para um viés muito mais de sentidos, de promover conexões já existentes, portanto, mais fáceis de conectar, né? de trazer à tona essas imagens que já existem, esses símbolos que são muito antigos. Então, a gente tem imagens que, para todo mundo, são imagens que remetem a determinadas sensações, percepções, experiências. E, por exemplo, eu poderia trazer como exemplo a imagem da própria Grande Mãe, né? Quando a gente olha uma imagem de uma mulher potente, criadora de um universo, com um ventre fecundo, e essas imagens a gente pode ver várias esculturas antigas, inclusive, trazendo essas grandes mães, a gente observa que elas remetem a nós todos, quando observamos, essas relações que nós temos com essa maternidade, mas dessa maternidade no princípio de gerar, no princípio geracional, no princípio de dar vida, de trazer a existência à tona. Oi, Hélia, saudade imensa, umas lindas por aqui, gente. Tássio, participe, gente, pode interagir, tá bom? E dar também as suas contribuições e fazer as suas perguntas. Mas então, a gente tem esses princípios, né, que a gente se conecta com eles. Eles são temas geradores da aula. Então, por exemplo, hoje eu estou vestida de Hera, né? Hera era uma deusa grega. Quando a gente traz os mitos, existem estudos sobre isso, a gente vai trazer a percepção também de realidades existentes e arquetípicas no nosso inconsciente. Quando a gente traz eles à tona e ainda dança eles, a gente vivifica, traz para o campo da experiência, né? Sai de um campo unicamente abstrato, de percepção, mas a gente não sabe significar porque o verbo não dá conta de tudo. Assim como a poesia, ela tem que explicar de uma forma, com sentimentos, o que outras linguagens científicas não dão conta, assim também a arte. A arte, ela é essa manifestação e ela entra nesse lugar do que não é muito compreensível através da verbalização. Muitas terapias, e são necessárias, né, trabalham muito com a verbalização. E é bom porque significa, racionaliza, elabora, traz para a consciência. Mas como psicóloga, há mais de 24 anos atrás, eu comecei a experimentar a dança do ventre e comecei a perceber como isso fazia bem para mim. Por quê? Porque muitas imagens vinham à tona a partir do momento em que eu dançava, que eu trazia para a corporeidade essas relações com o universo, essas relações com um sentido mais organizado de imagens que eram trazidas externamente e que eu teria que expressá-las. E isso fazia com que a minha consciência ela ampliasse muito mais do que apenas pelo verbo, né? Pelo falar sobre as minhas experiências. Então, isso começou a ecoar em mim de tal forma que eu fui fazendo inter-relações do campo da psicologia com o campo da dança e com o campo da educação. São os 3 campos que eu faço parte, né, que são 3 grandes paixões na minha vida. E a partir delas eu fui fazendo essas interfaces e fui organizando uma espécie de trabalho que traz um pouquinho de cada uma. Então, a sequência de aulas, elas partem de um tema gerador, né? Eu parto de uma pedagogia de projetos mesmo. Esse tema gerador é um tema sobre o qual nós vamos discutir, estudar, pesquisar e dançar.
Então, esse tema gerador, ele vai sempre trazer situações que são bem didáticas, mas situações que são relacionadas com esse nosso passado, né, com essa nossa memória e com esse nosso processo de autoconhecimento feminino. Ah, Miliane, mas o autoconhecimento feminino só pode acontecer na mulher? Não, né? Nós temos, Jung vai falar sobre isso também, nós temos polaridades. Quando a gente vai falar dos mitos da criação do universo, por exemplo, que é um tema que eu já, inclusive, dancei e trabalhei com minhas alunas, né? A gente vai trazendo muitas coisas, cada semestre uma ou mais relacionadas. A gente observa nos mitos de origem e de criação, cosmogonia, né? Que sempre tem pares, que são, na realidade, opostos, mas se comungam para a criação. E tem os princípios que são considerados femininos e masculinos. Mas os princípios femininos e masculinos estão nos homens e nas mulheres, não apenas em um gênero ou em outro, né? A questão é o que está acordado na gente e o que está adormecido, precisando de uma sensibilização para vir à tona. Então, as mulheres que buscam a dança do ventre e homens que podem também buscar essa linguagem, eles estão se permitindo, na realidade, reavivar a sua feminilidade. Reavivar esse polo que, muitas vezes, uma sociedade como a nossa, racionalista, ela trancafia, né? Meio que precisamos estar sempre com a clarificação das coisas, né? Uma linguagem muito mais científica, trazendo a explicação de todos os fenômenos. E isso é muito do mundo cartesiano, que é importante também, mas que não dá conta, por exemplo, dos sentimentos. Os sentimentos, eles obedecem uma outra via de linguagem, né? Os sentimentos, a gente tenta chegar perto deles se a gente falar por uma linguagem científica. A gente pode falar de hormônios, a gente pode falar de como eles funcionam, a gente pode falar do fisiológico para tentar dar conta dos sentimentos, mas a gente não dá, né? Os sentimentos, eles são muito expressados e sentidos por cada um de uma forma muito particular. Embora a gente tenha esses símbolos universais, com os quais a gente faz uma correspondência, né, uma analogia, para que a gente possa estar trazendo essas percepções internas, a gente não consegue dar conta de falar sobre isso de uma forma explicativa. Então, onde é que a gente consegue fazer isso? Na poesia, na literatura e na arte. Na dança, numa arte cênica, você envolve muitas dimensões. Na dança, a gente vai envolver a dimensão muito expressiva do corpo, né? A música vai vir de uma forma, a dança vai vir de uma forma e o teatro também, falando das artes cênicas. Essas três linguagens, elas trazem muito dessa percepção corporificada e dada a ver, porque eu tenho que expressar e fazer o outro entender, dentro da minha experiência, do meu sentimento, o que eu quero passar. Então, quando eu acordo via imagens e símbolos, através de um campo de investigação, que são os temas, essa possibilidade, eu trabalho internamente o meu eu, porque eu faço essa correspondência interna com o tema que a gente está estudando, e ao mesmo tempo eu também provoco no espectador essa possibilidade de reação. Nunca vai haver uma correspondência unívoca, porque os sujeitos expressam e sentem o mundo de uma forma diferente, mas os símbolos universais chegam, que são esses que a gente falou, são os arquétipos, né? São percepções de imagens psíquicas que existem e sempre existiu. E a gente olha, sente e se identifica e trabalha e percebe e expressa. Entretanto, mesmo o que a gente não dá conta de expressar da mesma forma que sente, o outro capturar da mesma forma que a gente emite, a gente consegue fazer um trabalho de projeção que toca o outro, em determinados níveis também. Então, além do trabalho ser interno,
além da gente fazer todo um processo de autoconhecimento, de busca, de percepção, de investigação e de contato com o nosso corpo, a gente também, paralelamente, faz isso ao outro quando expressa em um grupo, em forma de arte. O que acontece? Quando a gente vai entrando em contato com determinados temas, atualmente eu tenho tido 2 temas de estudo com minhas alunas, né? Como eu falei, já tive vários temas de investigação, inclusive os mitos de origem tupinambá, o iorubá, né? Que são mais próximos da nossa cultura, hindu, egípcio, óbvio, né? Porque nós não somos árabes, mas nós temos, mesmo com todas as culturas distintas e diversificadas, símbolos que são de todos nós e que a gente se corresponde, né? E vai trabalhando esse universo interno. E dessa forma, atualmente eu tenho com alguns grupos que eu trabalho, desenvolvido o trabalho com as deusas gregas, que na verdade correspondem a 7 arquétipos que fazem uma relação com o feminino. Então elas vão buscar nessas imagens relações que elas próprias estabelecem com esses aspectos do si mesmo. Por exemplo, o aspecto do amor, né? O aspecto do maternar, que a gente não precisa ser mãe para maternar, né? A gente materna mesmo quando a gente cuida, né? Quando a gente acolhe. Então, a gente vai observando, a partir da dança, como esse corpo nosso, ele tá arranhado, a linguagem não favorece, como eu não consigo comunicar determinadas coisas, como eu tenho que fazer uma travessia para conseguir comunicar tantas e tantas coisas. E nesse processo de busca, a dança faz muito mais sentido para o próprio autoconhecimento e para a aprendizagem do que quando eu faço isso de uma forma mecânica. Porque se eu danço apenas para trazer os movimentos e repeti-los, eu estou fazendo um trabalho muito mais de treinamento. E o meu corpo vai muitas vezes ter uma briga com ele próprio, né? Porque nosso corpo é história. Nós temos na nossa história de vida processos que eles vão ficando no nosso músculo em forma de tensão, em forma de angústia, em forma de dor. E quando a gente faz um trabalho em que a gente busca o sentido da expressão com imagens que são reais e com imagens que potencializam essa busca interior, né? E esse processo de autoconhecimento, isso passa a ter um sentido expressivo. Eu vou comunicar para alguém algo que é meu, a minha alma foi tocada. Então a música entra dessa forma também, né? A música tem aspectos que são terapêuticos, a musicoterapia já desenvolve um estudo sobre isso. Existem significantes musicais, que são chamados de musicantes. Então, assim, a harpa, o que ela traz, né? Ela vai trabalhar no campo dos sentimentos, ela vai ecoar dentro do meu coração, né? Um instrumento percussivo, ele já tem uma dimensão diferenciada, porque o instrumento percussivo, ele vai trazer mais o meu campo das sensações, ele vai trazer mais a minha relação com a terra, a minha relação com o pulsar, com o pulso, né? Com o coração, mas no sentido de veia, de sangue, né? De conexão mais materializada, mais de concretização das coisas. Então, os próprios instrumentos, eles já trazem à tona determinados processos internos da mulher. Junto com essas imagens, escolhendo as músicas que a gente vai trabalhar para expressar o que a gente está estudando, criando coletivamente coreografias que vão dar conta daquele grupo se trabalhar e poder escolher o que vai expressar, o que dá conta de expressar, né? O que já conseguiu trabalhar para dar conta de expressar, respeitando o processo de aprendizagem de cada uma. Isso é muito rico para um grupo feminino. Então a gente, além das deusas gregas, as deusas gregas elas vão trazer Afrodite, que é a deusa do amor, elas vão trazer Hera, que é a deusa do casamento. Casamento necessariamente casamento? Não necessariamente tem que ser uma relação como a gente concebe, mas tem que ser uma relação de união. O que a gente consegue estabelecer enquanto pacto na nossa vida? O que a gente consegue manter? O que a gente consegue permanecer e dar continuidade? Isso é um casamento.
né? Os nossos projetos podem ser o nosso casamento. A nossa união matrimonial pode ser o nosso casamento. Os nossos ideais podem ser o nosso casamento. Então, dessa forma, a gente vai entrando em contato de como é que a gente está arranhado ou não, ou a gente está fortalecido em determinadas dimensões da vida, né? Quando a gente fala da deusa Este, a gente está falando do princípio que nos liga a uma dimensão muito maior, que é a espiritualidade. Então, como é que a gente anda nesse aspecto da nossa vida? Quando a gente vai falar da deusa Perséfone, a gente está falando da possibilidade da gente de receptividade, de mergulhar nos nossos processos, de dar conta desses processos, de ir e voltar e de fazer o caminho que na psicologia junguiana chamaria de daemon, né? Esse mergulho que a gente pode fazer e retornar com conhecimento de nós mesmas. E a gente pode fazer isso trazendo instrumentos da dança, músicas, né? Possibilidades, muitas, e a gente faz. Então, daí a gente vai mergulhando em cada uma das deusas, né? A Ártemis, que é a deusa mais relacionada com a natureza também, que é a nossa capacidade de caça, a nossa relação com a lua, com os ciclos, né? Com esse universo mais natural que muitas vezes a gente esquece, vira civilizatório demais e se afasta, né? Dessa dimensão. E a gente vai fazendo esse trabalho interno também. Expressa, busca no nosso corpo as dimensões que a gente tem dificuldade, que a gente não está conseguindo dar conta, alavanca, cria as imagens, traz as imagens à tona e a partir disso vai se auto-observando e se aprimorando, né? Da mesma forma, esse semestre eu comecei a desenvolver também com outro grupo de alunas um trabalho mais relacionado com a energia e radiação dos cristais, fazendo uma correspondência com o psiquismo feminino também, né? Porque cada pedra, ela tem um formato, ela tem uma estrutura, ela tem uma irradiação diferente de energia e ela serve para propósitos diferentes. E o que na realidade aconteceu para a formação dos cristais, né? É muito antigo. Fala da formação da própria Terra, do próprio planeta. Então, quando a gente traz para o nosso campo de significados e significantes e sentidos os cristais e a relação do que eles evocam, simbólica, do que eles trazem, a gente está trazendo também uma correspondência para o que a gente consegue ou não e quais são os processos de travessia, de iniciação e de cura. Isso, a Elinha tá falando aí, né? Tive a oportunidade de estudar e representar um deus e foi maravilhosa experiência. Sim, ela é lindíssima. Ela foi num evento nosso em Iemanjá, né? A gente trabalhou os mitos de criação do mundo e a experiência dela como sendo Iemanjá foi fantástica. Aliás, só dela não, do grupo todo. Além de ser Iemanjá, ela também teve a oportunidade de ser Atena, numa das dimensões, porque Atena, cada deusa, na verdade, elas têm múltiplas dimensões, né? E Hanning também tá aí, teve a oportunidade de trabalhar um aspecto mais da sabedoria da deusa Atena, né? Porque a deusa Atena, ela vai trazer os aspectos mais intelectuais, civilizatórios, a forma como a gente organiza e cria estratégias para condições adversas. Como é que eu enfrento meus problemas? A deusa Atena vai trazer isso pra gente, né? De que forma os meus problemas vêm pra minha vida, de que forma eu vou até eles. E dançando a gente faz esse movimento. Se eu enfrento, se eu sou assertiva, se eu recuo, se eu fico no mesmo lugar e paraliso, né? Como é que eu faço diante das situações que vêm até mim? Como o meu corpo reage? E como dançando eu posso equiparar isso? Oi, Nete, minha linda. Saudade, Nete. Nete foi Nanã. Ai, Nete foi a Nanã, a coisa mais linda desse mundo, Nanã, né? Porque a gente, com o mito Yorubá, a gente foi trabalhar as Iabás. Então, a gente pegou as personalidades femininas do mito e a relação delas com a água, que é muito forte, né? E Jana também, querida, muito querida. Que saudade de vocês todas, viu? Muita saudade, mas a gente continua no universo irradiando juntas e já, assim que passar esse período, porque tudo passa, a gente vai estar dançando juntas. Continuamos no inconsciente, reverberando, mas depois a gente vai fazer isso se tornar real e material.
viu? Foi Virgínia junto com Nete e junto com Hélia. Fizeram um trio maravilhoso. Nete chegou depois e se incorporou e trouxe Nanã de uma forma riquíssima, né? Hélia Iemanjá e Virgínia Oxum, né? Então foi uma coreografia toda composta de mitos, mas assim, quando ela tá ali, a coreografia acontece, ela não acontece porque Miliane criou. Ela acontece porque um processo foi vivenciado, né? As meninas que estão fazendo aula, elas se permitem participar desse processo, se permitem aprender com ele, pesquisam, compõem. O que é compor uma coreografia? É um trabalho de grupo e um respeito muito grande a si mesmo e ao outro. Um respeito das idiosincrasias, um respeito ao que o corpo foi, um acolhimento ao que eu não consegui fazer. Então as coreografias dão muito mais trabalho, inclusive. É um trabalho que ele é muito personalizado, porque ele tem que levar em consideração o nível de aprendizagem de cada uma, tem que ser estabelecido em grupo, né, com a mobilização dos movimentos, muita aprendizagem e assim muita vasculhação interior, mas o respeito ao que cada uma pode, ao que cada uma consegue e ao que cada uma faz de forma expressiva é muito forte e fica lindo. As coreografias, elas têm uma dimensão de uma riqueza imensa, né? Eu faço a mediação desse processo, na verdade, com as meninas. Elas é que criam. Nessa composição que elas vão criando, eu vou ajudando elas a elas refletirem sobre isso. Refletirem e aprimorarem esse conhecimento. Onde é que pode ser melhorado? Onde é que elas podem dar mais? Onde é que tá bom? Né? Onde é que elas têm que respirar e sentir mais a música? Onde é que elas têm que perceber melhor esse espaço? Se colocar melhor. E essas aprendizagens de palco também são aprendizagens de vida, porque são aprendizagens de um grupo. A gente dança na vida, a gente se relaciona com pessoas, a gente começa a compreender onde é que a gente pode ir explorar mais, onde é que a gente tem que retornar, onde é que isso vai ser invasivo, onde é que isso vai ser bacana, né, nessa convivência. Então tudo isso é esse aprendizado em grupo, de respeito, de que eu posso e eu tenho as minhas possibilidades construídas e a outra também pode e tem as possibilidades construídas e vamos equiparar as nossas potências e nossas forças. É um trabalho de comunhão, de cooperação, de estar com. Não há um trabalho de uma coreografia igualzinha que todo mundo tem que fazer igual e que aquela que consegue fazer bem o movimento vai fazer bem, mas a outra que não está conseguindo ainda vai ficar em evidência e isso para ela vai ser difícil, né? Não, ela vai poder aprender, mas ela vai ter o tempo dela aprender aqueles que ela não dá conta. Mas os que ela dá conta, ela vai mostrar muito bem, porque ela vai mostrar com o sentido do que ela aprendeu para expressar para o público, para si e para o grupo, o que ela já consegue ter essa possibilidade corpórea para dar dando conta, né? Então, é um trabalho que, assim, é autoaprendizagem, é aprendizagem em grupo, né? É conhecimento, é autoconhecimento, é busca, é permissão, é amor, né? Porque, assim, a gente vai aprendendo muito uma com a outra, né? Vai transbordando essa energia de partilha, de amor, de compreensão, de irmandade, que é uma força que o feminino tem e que muitas vezes é esquecida. A Inete está falando aqui, ó, tenta aí, Inete, e tento e acabo conseguindo, e de verdade, porque se a gente pegasse, assim, as filmagens mesmo, de quando cada uma começou e como cada uma está hoje, a gente vê um salto qualitativo em termos de organização dos movimentos no corpo também. Então, isso é uma potência muito grande para a própria aprendizagem, né, técnica da dança. Há muito essa ilusão, por conta da educação, da forma como ela ainda é trabalhada, de uma forma muito tradicional, e como foi trabalhada há muito tempo, de que a repetição é que promove o conhecimento, de que a repetição, a osmose é que faz a gente internalizar. A osmose não faz a gente internalizar. Demora muito mais tempo. Se eu ficar treinando exaustivamente, brigando com o meu corpo, aquele movimento que eu não consigo, eu vou me cansar.
Posso até conseguir com o tempo aprender por insistência, mas vai demorar muito mais. E quando eu não brigo com o meu corpo, mas eu reconheço as limitações dele e reconheço a minha história de vida e as minhas limitações em termos de história de vida, eu vou conseguindo vencer. É esse o caminho, né? E a aprendizagem, de fato, ela se dá dessa forma. Em qualquer relação que eu estabeleça, se eu brigar com a situação, eu vou demorar muito mais tempo de aprender, porque eu não vou parar para refletir dentro dessa situação o que ela tem a me dizer enquanto ser humano. Por que eu estou tendo dificuldade com alguma coisa na vida, seja que coisa for, né? A experiência da reflexão a partir de uma dificuldade, ela vai trazer para mim uma compreensão do que eu preciso enquanto ser humano enfrentar para que aquele desafio ele seja visto e vivenciado de uma outra forma. Mas quando eu brigo com essa experiência, quando eu nego, ou quando eu fico pé da vida, ou quando eu fico insistindo no mesmo caminho, voltando para as mesmas estratégias, sabendo que elas vão dar errado, eu não vou ter uma aprendizagem muito efetiva, né? Então, esse trabalho, na realidade, que eu queria compartilhar com vocês, né, essa experiência que para mim faz muito bem, eu sei que faz para as meninas também, mas é uma coisa que primeiro começou comigo, né, eu sentindo o efeito, organizando os conhecimentos que eu tenho nas 3 áreas que eu atuo e transformando isso num projeto de trabalho. Isso, de fato, é muito significativo, né? E assim, esses 3 campos, que é a educação, porque assim, para você dar aula, seja do que for, você tem que ter didática e tem que ter metodologia, ou seja, você tem que organizar uma forma de que esse conhecimento chegue a outra pessoa, né? Assim, eu sou psicóloga, tenho mestrado em educação e continuo estudando muito, porque a gente sabe muito pouco, diante de tudo o que existe, a gente está sempre estudando, né? Essa é a postura do pesquisador. E sou bailarina de dança do ventre há 24 anos. Então, assim, eu fui buscando uma forma realmente efetiva de trazer o conhecimento para essas 3 áreas. Como estruturar isso de uma forma didática e trazer isso com uma compreensão de aprendizagem. E a aprendizagem está para fora, está para dentro. Então, isso ao mesmo tempo em que eu transformo isso numa aprendizagem ativa em termos de conseguir organizar uma estética que é a dança do ventre. Ao mesmo tempo, eu também consigo entrar num processo de mergulho interior e de autoconhecimento. Mas isso só é possível porque eu trabalho com temas geradores, né? Que são escolhidos inclusive pelas alunas. Então a gente passa um semestre dançando um tema, pesquisando, estudando, criando, compondo. E depois a gente vai refletir sobre ele. Aí daí a gente vai avaliar, né, como é que foi para cada uma, né, o que cada uma queira falar, o que cada uma sinta que pode falar e compartilhar. E já pensamos no posterior. E o grupo é sempre heterogêneo. Então, assim, hoje também, com o meu conhecimento na área de educação, eu percebo que um grupo heterogêneo ele é muito mais rico para aprendizagens do que um grupo homogêneo. O que é um grupo homogêneo? É um grupo em que o saber das pessoas está muito próximo. E um grupo heterogêneo é um grupo cujos saberes não estão tão próximos. Um grupo homogêneo, pode ser mais fácil de eu fazer uma coreografia tradicional. Tá todo mundo igualzinho, eu só vou usar esse espaço. Parte. Mas em termos de aprendizagem humana e de riqueza para a composição coletiva, é muito mais empobrecido no sentido de me dar menos elementos, já que as pessoas estão mais ou menos muito próximas. Quando eu tenho um grupo diverso, percebendo que o ser humano ele traz algum conhecimento, ele não é puro, ele não é vazio, então ele já tem um corpo e ele já tem práticas, quaisquer que sejam com esse corpo, já traz uma expressividade, e eu vou trazendo dessa expressividade para estar aproximando mais do que a dança traz enquanto movimentos. Eu vou ganhando uma diversidade muito maior de possibilidades, de movimentos e de potências. Por quê? Porque uma tem mais o que ensinar para a outra, né? Uma pessoa diferente da outra vai ensinar muito mais para a outra do que uma pessoa que esteja muito parecida.
É bacana a gente estar com pessoas parecidas, mas a diferença, ela toma um rumo muito maior. E assim, outra coisa também é que são diferenças, mas são diferenças diante de uma mesma busca. Então o princípio está ali, mantido. Há uma comunhão mesmo com as diferenças. E isso é muito bacana. Então assim, como o tempo da gente está esgotando, né? Já estamos aqui conversando há mais de meia hora. Eu vou deixar essa mensagem com vocês, né? Sobre todas essas possibilidades. Existem vários caminhos, a dança é um deles, né? É o que eu trago, assim, a educação, a organização de um trabalho educacional, a terapia. São caminhos fantásticos de autoconhecimento e de busca. Cada pessoa tem que sentir qual é o seu caminho, né? Esse, pra mim, dá muito certo. E para as meninas que continuam e fazem aulas, para as que fizerem saíram, mas morrem de vontade de voltar, também dá. E é um respeito a todos os caminhos. É um respeito a cada ser humano com o que ele traz, né? Com a beleza que ele pode emanar e dar para o universo. Porque a gente está na vida e no mundo para criar possibilidades, né? E para doar como instrumento o que a gente veio ofertar. A gente precisa ter essa percepção para que a gente possa estar seguindo na trilha do nosso caminho. Parabéns a todas e todos que estão aqui, agradeço muito. Na próxima terça estaremos novamente juntos. E eu vou falar um pouco dessa experiência e dessa transcendência a partir dos movimentos da dança do ventre. E a mudança energética na dança enquanto arte expressiva, tá bom? Tô vendo que Rai entrou aí, obrigada Rai. Rai é uma querida aluna de muitos anos atrás. Muito bacana, né? E assim, vamos caminhando, tá certo? Um beijo no coração de cada uma e cada uma. Ana, oh, Ana, que saudade do nosso grupo. Mas em breve estaremos lá estudando, dançando, sentindo, né? Criando, tá bom? E todas e todos que quiserem estão convidados no momento que a gente retornar para fazer aula, tá bom? Um beijo grande, Rai, um beijo grande a todas aí, todos que entraram, viu, gente? Tô vindo aqui, ó, Ana, também tô morrendo de saudade. Elia, Nete, todo mundo que entrou, Dani, Ró, todas as meninas que estão fazendo aula, né? Bárbara, Néa, Flávia, Elinha, muito queridas, né? Rani, oh meu Deus do céu, Rani sempre na vida da gente. Pode ser que na empolgação de falar eu não tenha visto o nome de alguém. Isso é comum, as meninas sabem que eu sou muito distraída. Mas tá sempre reverberando, mesmo que eu não tenha falado o nome. Com certeza a gratidão tá aqui com a gente, tá bom? Amo todas. Beijo grande. E até terça na próxima live.